Muitas minas em minhas montanhas, muitas riquezas em minhas terras reais. A história e a cultura são tamanhas nos rincões de Minas Gerais. Um lugar de encher o zóio, bom para ficar o dia inteirinho. Para, entre outras coisas, comer um docinho. E não é que lugar de doce bom é na roça? Agora você já sabe onde eu tô. E estamos aqui no Doce da Rosa para levar um dedo de prosa com Glaucio Peron, que vai contar um pouquinho sobre os doces mineiros. Vai ser gostoso demais, só. A gente não pode falar da gastronomia mineira sem alguns elementos, né? Passando pela comida, pelo feijão tropeiro, pela hora do nobres, né? Queijo, cachaça e doce. São essas coisas que eu acho que são os expoentes dessa cultura nossa, dessa nossa gastronomia mineira, né? Eu aqui represento o doce, porque ele faz sentido para mim. Eu tenho uma ligação muito grande com queijo, porque desde que eu nasci num curral, então a minha avó, a minha mãe, minhas tias faziam queijo e doce, né? O doce era uma maneira que se fazia na roça com menos ideia de produção. Era ocasionalmente. Desde pequenininho a gente come o doce e vem fabricando aí, vendendo para fabricar agora. Doce, todo mundo faz o doce, né? Da abóbora, doce do leite, que é os mais comuns em achar. Quando diz, já nasceu tirando leite, mexe com milho, feijão. Agora, de uns tempos para cá, tô plantando abóbora também. E vamos tocando, né? Nas dificuldades da pandemia, vamos tocando o barco. Em 2004, eu fui convidado pela Apex. A Apex é um anuente do governo que incentiva as exportações, tanto de pequenas e grandes empresas. E aí eu fui para os Estados Unidos numa feira que chama Fast Foods. E lá a gente tinha um estande compartilhado do Brasil, tinha várias coisas, Guaraná Antártica, Balduco, e nós lá, com bolachinha, né? Fala assim, a gente tem o jovem tem essa coisa, né? Fala assim, não, eu vou lá, vou acontecer e tudo mais. Moral da história, a gente não conseguiu vender nada, porque, imagina, o pessoal lá não conhece nem goiabada, né? Goiaba direito, que é uma fruta muito tropical, e aí a gente, nesse ponto foi frustrante, mas foi a melhor viagem da minha vida. Por quê? Lá eu estava andando com a minha irmã nos corredores do evento, da feira, e eu vi um queijo grande, mas não um grana padano, um parmesão, um queijo que a gente chama de queijo amarelo. Um queijo branco, como se fosse o nosso queijo Minas. Imagina o nosso queijo Minas desse tamanhão. Aí, uma coisa que a gente fazia na roça era cocada. E aí eu virei para a Valesca e falei assim, Valesca, olha só esse doce se não parece a cocada que a nossa avó faz. E aí eu falei assim, puxa, tá aí, já fazia administração na PUC aqui. E tem uma frase que eu lembro muito bem do meu professor de marketing, que ele falava o seguinte, então a frase de Kotler, diferencial competitivo, não percebido pelo cliente, não é diferencial, é custo. E eu entendi que em Poços de Caldas, né, aqui no sul de Minas, já tem muitas fábricas de doce de muito sucesso. E a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Então a apresentação poderia ser diferente. E aí eu falei assim, tá aí, foi quando eu tive o insight. Então eu falo que foi a melhor viagem do mundo, porque foi onde que eu tive o maior insight do sucesso da Doce da Roça. Eu falei, eu vou fazer um doce do tamanho de uma roda de caminhão. O porquê que a gente ficou muito conhecido pelo doce de abóbora com lascas de coco, né? Ou doce de abóbora com coco, né? Que é o mais normal todo mundo falar. A gente, em 2010, a gente ganhou um prêmio de melhor doce de fruta do Brasil. Então, isso trouxe muito renome pra gente. Na verdade, o doce de abóbora não era o doce que era mais vendido. O doce que era mais vendido era a goiabada cascão, né? Que é um doce bem tradicional, que particularmente eu adoro. E aí, quando a gente ganhou esse prêmio com esse doce, a gente tomou uma notoriedade. Então, tudo que envolveu o doce da roça, o senhor acabou se transformando em doce de abóbora com coco, né? E aqui a gente tem um sítio, é pequeno, nós somos agricultores familiares também, mas eu tenho uma extensão de terra muito pequena, né? A gente produz alguma coisa para cá. Mas quando as coisas foram desenvolvendo, eu entendi que é o seguinte, não adianta a gente fazer só pra gente. A gente
tem essa questão da sustentabilidade, né, que são 3 pilares, né, que é o econômico, social e o ambiental. Então, a gente como pequeno produtor, se a gente não ajudar, não fomentar o nosso vizinho de cerca, não vai fazer sentido, porque não adianta. Eu tenho um cliente muito antigo em Campinas, que é o supermercado Galácio. O João Galácio é um cara que me ajudou muito, né? Ele fala o seguinte: mineiro, não adianta você ter jet ski se todos os seus amigos não têm. Como que você vai se divertir? Você vai de jet ski e eles vão nadando? Qual que é a graça? Qual que é a graça de você ser próspero num mar envolto de miséria? Não é? Então, quer dizer, se você é próspero, mas o seu vizinho não é, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos compartilhar isso. Então, no momento que eu começo a entender que eu preciso fomentar, ajudar o meu colaborador a melhorar de nível de vida, do meu vizinho de cerca que está na labuta, que o gado dele saiu, que a gente vai lá ajudar, que quando ele, igual na pandemia, não tinha aonde escoar o leite dele ou as frutas, a lavoura dele, a gente ajudar, aí tornou fazer um pouco mais de sentido para a gente, né? Como pequena empresa que a gente é. Então é muito importante a gente ter essa consciência de propósito, de poder também ajudar, o que a gente chama hoje de capitalismo consciente, né? Da gente poder ajudar e isso fazer sentido. Faz sentido para mim? É interessante para mim? Eu me sinto bem assim, ajudando, sendo ajudado também, né? Porque eu também estou sendo ajudado. Então é uma corrente do bem e isso passa para os outros. E a gente é um elo só dela, né? É só um elo. Mas isso é muito importante porque esse produtor que é o Zezão, que é um cara do coração, poxa, ele teve que vender o trator para pagar a conta da lavoura. É a mesma coisa de vender a enxada dele carpir a roça. Ele vendeu, falou, como que ele vai fazer agora com a mão? Falei, pô, vamos lá ajudar o cara. Ah, a gente paga um pouquinho mais, mas não tem problema. A gente prepara a terra, aí vem, planta abóbora, capina, mantém ela limpinha e curando toda semana. Aí depois, de uma certa altura que ela começa a produzir, a gente pega e deixa ela sujar para proteger o fruto. E com 5, 6 meses começa a colheita. A gente não pode desanimar, né? Tem as fases ruins, mas tem as fases boas. É o caso daqui, estava meio abandonado, que era para terminar a colheita em março, finalzinho de março, começo de abril. Como não terminou, que foi ficando ruim, eu deixei parado e agora está vendendo. Os pouquinhos, mas está aí saindo, então não pode desanimar nunca. Sempre continuar lutando. Então eu falei assim, a gente precisa de um produto que realmente remita a Poços de Caldas. Quando a gente ganhou esse prêmio, a gente falou assim, o doce de abóbora de Poços de Caldas. E aí isso começou a se tornar notório, outras pessoas fazem também, tá tudo bem, né? Não sou eu que criei a receita do doce de abóbora, né? Eu não quero esse título para mim, isso é uma coisa da nossa identidade cultural, que é a mineiridade, nada mais é, né? Ninguém vai levantar a bandeira e falar assim, eu que inventei a goiabada cascão. Isso todo mineiro já come goiabada cascão, ninguém inventou o queijo, né? Assim, isso é um primórdio nosso, né? A nossa herança gastronômica, até genética, né? De falar dessas coisas. Então, o doce de abóbora, eu sempre tive esse pleito, né? Eu falei assim, puxa, como que a gente pode tornar isso assim uma referência para a cidade? E aí a gente ganhou esse prêmio e isso se tornou muito famoso e agora eu sempre, né, chegou numa época puxado com esse movimento de valorização de produto que a gente chama hoje de produtos de origem. São produtos de pequenos produtores que remetem a essa herança gastronômica, de modo de fazer, que se torna um patrimônio imaterial de uma região. Em 2008, o primeiro produto como patrimônio material foi o queijo Minas artesanal, que a gente está fazendo um movimento de valorização dos doces mineiros também. Tem várias regiões, igual Piranguinho. Pensou em pé de moleque, você pensa em piranguinho. Aí pensou em doce de abóbora, você pensa em Poços de Caldas. Você pensou no doce de leite talhado de São Bartolomeu, a goiabada cascão de Ouro Preto, de Ponte Nova. Então tem vários terroirs também de doce. E a gente foi agraciado dentro desse projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, de levantar esses terroirs e se tornar uma identidade cultural, um patrimônio imaterial de Minas Gerais e das cidades, como aconteceu com o queijo. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.